Vamos elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e irmão, e agradecemos a esta oportunidade de trabalho e burilamento. Que seu amor divinal nos fortaleça e nos sustente na luz, hoje e sempre. Que haja paz, muita paz. Muito bem, a gente está caminhando ainda com a história da nossa vida, do nosso caminhar aí através dos milênios. Estamos fazendo essa caminhada, contando essa história da humanidade passada, que provavelmente nós todos estejamos inseridos nesse processo, porque a gente não está reencarnando pela primeira vez. A gente já está aqui há alguns milhões de anos, encarnando sucessivamente. E os que estão vindo pela primeira vez, de outros ordens, estão vindo nesse momento, que são seres mais avançados, seres de maior hierarquia espiritual. Nós que ainda estamos engateando na espiritualidade, viemos primeiro. Um motivo muito claro e muito simples. Aquele que mais deve, mais necessita. Então, por devermos em relação às leis siderais, por que estamos devendo em relação à lei sideral? A gente deixou de pagá-las por algum motivo? Não, a gente deixou de fazê-la. Ou por comodismo, ou por falta de disciplina, ou por algum motivo ou outro que a gente ainda desconhece. Mas todos nós estamos aqui por um motivo maior: se libertar e ser feliz. Se libertar da terra, porque ela é uma prisão. Assim como os nossos irmãos que por algum motivo desrespeitaram as leis dos homens, desrespeitaram as leis que regem o país, seja na questão ética ou moral, eles estão reclusos em algum lugar mais especial do que está simplesmente indo e vindo. Precisam ser, digamos, reclusados a um ambiente onde eles possam tentar se recuperar ou não. A Terra para nós é exatamente isso. É um presídio, porque não dá para sair daqui de jeito nenhum. Não pense que alguma nave vai vir aqui, vai resgatar a gente, vai dizer, não, vou te levar para outro lugar mais paradisíaco. Não vai. Enquanto a gente não resolver os problemas que temos em relação à Terra, nós continuaremos a reencarnar aqui. Então, aproveitar esse momento de transição é extremamente importante. A Terra sempre esteve em transição, desde os momentos mais antigos, onde surgiu a civilização Mu, depois os povos hiperbóricos, e depois a Antártida, que afundou por 2 vezes, afundou uma parte numa das vezes, e aquilo que restou afundou mais tarde, e Atlântida vai ressurgir dos seus destroços do passado. Aquela ilha, agora nesse processo de transição, provavelmente 2030, 35, essa ilha já, parte dela já se elevou, ela já apareceu um pouquinho, e até 2030, 35, provavelmente ela já esteja fora do leito oceânico e será
dada a esse continente mais uma oportunidade, agora num processo de transição. Onde é que seria a posição dela? Oi? A posição dela? Ela fica mais ou menos, o Triângulo das Bermudas é o finalzinho dela. Ela pega uma parte da Europa, Portugal e se estende para diante. O finalzinho dela, que ela era muito semelhante a um arco, né? O finalzinho dela terminava onde é hoje o Triângulo das Bermudas. Talvez por isso exista fenômenos de desaparecimento, né? Um grande cristal, o maior cristal que ela tinha, afundou junto com o continente. Provavelmente, pelos estudiosos, dizem que esse cristal, de tempos em tempos, abre um portal, onde navios, aviões desaparecem. Recentemente apareceu um navio que tinha afundado já há alguns séculos, né? Apareceu do nada. Então deve haver algum tipo de passagem. Mas o mais importante é a gente não se apegar muito a fenômenos. Porque fenômenos acontecem hoje, amanhã, depois, estão sempre acontecendo. Importante é a gente se ater nas questões espirituais dos fatos. Nas questões espirituais dos fatos, nós vamos perceber que nós estamos inseridos. Então isso nos faz repensar a forma de existir aqui e agora. O que é que estamos fazendo aqui agora em relação à nossa vida espiritual? Faça essa pergunta para você mesmo. Em relação a você, espírito, o que você está fazendo em função de se libertar desse processo, fazer parte dessa renovação que está acontecendo? Como você pretende somar forças com seus irmãos de humanidade para que isso seja uma coisa rápida e mais tranquila, sem tanta dor e sofrimento? Pergunta para você o que você está fazendo. Se a resposta for não sei, o que eu tenho que fazer? Não é? É essa resposta que sempre a gente encontra dentro de nós. Até mesmo os espíritas, que já estão acostumados a ouvir falar nos livros espíritas e espiritualistas, fatos, né, que aconteceram no passado, e as histórias sempre dizem praticamente as mesmas coisas. Existe uma lei de ação e reação que está inserida sobre nós. Essa lei de ação e reação é uma lei sideral, não é uma lei que foi feita pelo Ricardo, é uma lei que faz parte do universo. E quando nós extrapolamos esta lei, fazendo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem se preocupar com o estrago que vai fazer, e o pior, se o estrago fosse só em relação a nós mesmos, tudo bem, cada um pensa e faz o que quer. Mas quando o estrago é tão grande que afeta a humanidade, aí existe um preço. E o preço é estar resgatando até que a gente complete uma limpeza, digamos, no nosso corpo espiritual, que nos permite então viajar para outras esferas mais elevadas. Como isso ainda vai demorar, vamos se preocupar em melhorar aqui mesmo por enquanto. Não adianta a gente viajar na maionese que não resolve, não é? Então hoje nós vamos falar, a Atlântida iria desaparecer, porém sem sofrimento. Então a Atlântida estava fadada a desaparecer. Pelos homens ou sem os homens, ela fazia parte de um processo, de um continente em mudança. Então,
Se ela desaparecesse sem sofrimento, todas aquelas almas seriam salvas a tempo e seria levada então para onde foram os que se salvaram, né? Foram para aquela região do Antigo Egito e fundaram a Fraternidade de Luxor. Então, o mestre... Qual é o nome do mestre? O mestre Serapis Bey, que era um dos discípulos de Antúlio, que foi uma das reencarnações de Jesus. Jesus não veio uma vez, ele veio 5 vezes na Terra. A primeira foi em Antártida, como o mestre Antúlio. A segunda como Jesus na antiga Jerusalém. E outras partes que poucos livros comentam, que isso nós vamos comentar mais tarde. Então, essa preocupação que ele tem com a Terra em se propor a reencarnar inúmeras vezes, não foi somente uma vez, é porque ele é o responsável por esse planeta, foi ele que criou, foi ele que determinou que nós fôssemos desterrados da onde nós estávamos, foi ele que determinou a nossa vida para cá, para que aqui pudéssemos ter oportunidade de refazer tudo aquilo que lá havíamos feito de forma equivocada. Então ele ainda se preocupa com a Terra, por isso ele está administrando, ainda como governador sideral da Terra, todo o processo de transformação. E o mesmo, naquela época da Atlântida, tinha que acontecer. Com os homens ou sem os homens, essas movimentações geofísicas iriam ocorrer. Mas somou-se a isso a mazela moral, ética daquele período humano, e aí juntou a fome com a vontade de comer, e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Centenas e milhares de pessoas afundaram juntamente com o continente. Para onde essas pessoas foram? Foram para suas colônias de origem, daquele período. Os corpos, evidentemente, ficaram por aí, né, se desfazeram no leito oceânico, e as suas almas retornaram para as suas colônias, e a partir de lá, daquele momento, começaram os processos reencarnatórios. A Matias é um deles, Ramal, Ubataiana, são seres que reencarnaram naquele período e que hoje, devido às suas sequências reencarnatórias, alcançaram um nível moral e espiritual aonde eles podem hoje, se quiserem, continuar ajudando a nós todos aqui na Terra. E é isso que está acontecendo. Eles já têm condições de ir para outros sistemas, mas eles preferiram ficar aqui no nosso sistema a fim de colaborar nesse período importante da nossa vida como espíritos, esse período de transição. Então vamos ver o que os irmãos disseram aqui. O povo atlântico sofreu as transformações corretivas devido à desobediência às leis divinas. Como o planeta ainda sofria intensa transformação geofísica, esse povo colheu de forma imprevista as consequências de suas ações destruidoras. Aquele continente iria desaparecer no futuro, pois a Terra ainda não havia se acomodado geologicamente. Mas o fato ocorreria de forma natural. O povo seria transferido naturalmente para um outro continente, como havia sido planejado pelo alto, e transmitiriam o conhecimento avançado que possuíam para as outras raças, que iniciavam a jornada evolutiva na Terra. Aqueles que acreditam nos avisos
encaminhados às cidades subterrâneas existentes, que se encontravam em grau avançado de desenvolvimento. Então isso hoje está acontecendo. Alguns seres que estão desencarnando e que devem continuar na Terra, eles estão reencarnando em cidades no subsolo da Terra. São bolsões. À medida que o planeta vai se ajustando e o magma vai esfriando, forma-se inicialmente grandes bolhas, de material ainda em esfriamento, e aos poucos, aonde essas bolhas ocupavam, acabam se transformando em grutas, em espaços vazios, que aos poucos são trabalhados com o sentido de arregimentar mais criaturas humanas nasquelas regiões. Então existem 3 porções no planeta, na América Latina. No Brasil, 2 deles, no Amazonas e aqui entre Paraná, parte de Minas e parte de São Paulo. Aqui no litoral sul, nós encontramos grandes grutas, lá para perto de Piruíbe, lá pelaquela região Registro, aonde há inúmeros avistamentos aqui no litoral sul, aonde esses seres que aparecem temporariamente com suas naves, elas se materializam por um período de 4 horas. Nesse período de 4 horas eles viajam e a população muitas vezes conseguem até fotografar. E vencido esse tempo, o campo vibracional dela muda e ela fica invisível aos nossos olhos. Então, isso não quer dizer que elas foram embora. Elas estão invisíveis aos nossos olhos, elas estão aqui. Guarujá é rota deles. De vez em quando aparece aqui no Guarujá algumas visualizações. Tá? Esses bolsões, eles não são mais adiantados que todos nós? Sim. São seres remanescentes das primeiras raças que vieram. Alguns foram embora, outros permaneceram. Esses ambientes têm aclimatação, têm temperatura certa, a temperatura não oscila como aqui na crosta. Eles têm uma luminosidade natural. É mais quente, não é? Oi? Seria. A impressão como saber? O centro seria mais quente, não seria? Né? Lá dentro? É. Deveria tecnicamente ser, mas não é. Eles têm condições de aclimatizar. Deveria de ser pelo magma que está muito próximo, mas eles têm tecnologia para manter uma temperatura estável. Então lá existe plantação, existe tudo. Só que a tecnologia avançada, eles, por exemplo, a alimentação não é como a nossa, que precisamos de grandes regiões para o plantio. Lá eles têm pequenas regiões e é um processo constante. Então a alimentação não falta, água de primeira qualidade. Se a gente for lá, nós vamos vê-los? Com certeza não. Mas se estivermos um pouco mais espiritualizados, nós os veremos. As passagens através das cavernas, então seria? Sim, existe um portais na caverna. Em Sacramento, na Gruta dos Palhares, existem 32 cavernas. Inclusive o exército entrou para tentar ver como era aquele espaço. Os que foram não voltaram. Então eles blindaram a entrada. Quem foi em Sacramento entra na primeira gruta, mas a continuidade está blindada com uma porta de ferro. O professor Euripides, em sua época, ele conheceu as 32 grutas, porque ele levava para aquela região os obsediados, os doentes, pela água que existia naquele período, que era uma água com qualidades medicinais,
e porque lá ficava distante da cidade de Sacramento. Quando o professor começou a fazer desobsessões, que os doentes vinham de todas as cidades do Brasil para Sacramento, para se cuidar, ele foi muito combatido pela Igreja Católica. Inclusive, ele era católico, ele deixou de ser, e graças ao seu tio, que eu chamo de vovô Mariano, né, que é o tio Mariano. O seu tio foi um dos primeiros espíritas daquela região. Foi ele que explicou para o professor a importância dele acreditar no espiritualismo, e principalmente na questão do Evangelho, dos livros dos médiuns, e ele se transformou a partir do dado momento num espírita convicto. Deixou a religião católica de lado, embora ele respeitasse muito, e quando ele começou a fazer os tratamentos, a população dobrou 4, 5 vezes. Imagina Sacramento um ovo naquela época, né? Existia o quê? Um pouco mais de 2, 3 mil pessoas. Era uma cidade pequena. E isso foi dobrando. Então ficava incompatível ter aquele monte de pessoas na cidade pequena sem recursos quase nenhum. E ele montou uma farmácia homeopática que ele transferiu parte dessa farmácia para a Gruta dos Palhares. E lá ele tratava dos doentes. Ele fazia cirurgia através do Dr. Bezerra de Menezes, que era o guia espiritual dele. Ele fazia cirurgias de corpo aberto mesmo, cortando quando necessário, e os feitos dele é conhecido em livros. A sua mediunidade era assim fantástica. Ele tinha o fenômeno da bilocação. O que é isso? Ele estava aqui, ele sentia um chamado em algum lugar, ele sentava, entrava em estado alterado de consciência e aparecia no lugar onde ele era chamado. E lá se materializava e fazia o que tinha que fazer. Existe uma história verdadeira que ele sempre contava, de um viajante que morava muito longe de Sacramento, em uma fazenda, veio buscá-lo, que a mulher estava grávida, pronta a dar à luz, e o bebê estava virado com cordão umbilical no pescoço. Fatalmente, se nascesse naturalmente, iria se enforcar. Então os pais, o marido dessa senhora veio buscá-lo, passou dia e noite viajando, e quando ele chega na presença do professor, o professor diz: pode voltar, que o seu filho já nasceu, eu acabei de chegar de lá e está tudo bem. Mas como o senhor acabou de chegar de lá, que é a única estrada que tem, eu não cruzei com o senhor. E ele tanto perturbou o professor, que o professor subiu no cavalo e voltou com ele. Chegou lá, a esposa estava com a criança no colo, e ela disse para o professor: o senhor voltou de novo? Quer dizer, quem não acredita nesses fenômenos, só vendo para acreditar, não é? Mas quem é espírita convicto e lê e estuda e acredita no espírito, sabe que isso é possível. Todos nós temos esse fenômeno contido no nosso estágio mediúnico. São 94 faculdades que fazem parte desta biblioteca ambulante que é a mediunidade. Somente conhecemos 5 sentidos, né? E muito mal por enquanto. A gente ouve o que quer, né? Come o que deseja e vê o que interessa. Então a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que foi aquilo que foi orientado por Jesus, para que a gente veja além do físico. Muito bem, alguns atlantes foram levados para a África setentrional
e seriam os percussores da dinastia faraônica do povo egípcio. O Egito, povo adiantado em tecnologia e moral, criou e desenvolveu o código secreto de comunicação e transmissão de sua cultura somente para aqueles que vibrassem no amor eram ensinados. Construíram pirâmides gigantescas com grande área na superfície e o equivalente em ambientes subterrâneos, onde guardavam segredos codificados de suas histórias e da humanidade, segredos da ciência avançada, que traziam e que somente deveriam ser conhecidos por poucos. Esses segredos todos já estão quase vindo à tona, porque na pirâmide maior, a primeira maior, os escritos contam a história da humanidade e os cientistas estão conseguindo se debruçar em cima daqueles hieroglifos e estão conseguindo. Claro que a história verdadeira ninguém conta, né? É o mesmo que Jesus. A história verdadeira de Jesus ninguém conta. Conta a história que a igreja inventou, que os outros inventaram. Assim foi com Buda também, né? Que Buda fazia milagres, que Buda fazia isso, aquilo. Mas na verdade, vou só citar um exemplo. Para que Jesus precisava andar sobre as águas? Para provar que ele era o cara? Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele podia muito bem ter pegado o barco e conversado com o pessoal dentro do barco. Para que ele precisava andar sobre as águas até o barco? Não tem sentido dizer que ele fez aquilo para provar que ele era Jesus. Ele não precisava provar nada. Ele não tinha ego, para que ele precisava provar alguma coisa? Ego temos nós, né? Que a gente faz alguma coisa diferente e quer provar que fez, né? Para todo mundo conhecer a gente. Mas ele não, ele é uma criatura pura. Então ele não precisava criar fenômenos como ressuscitar Lázaro. Lázaro não tinha desencarnado. Lázaro passava por um processo onde seu corpo emocional se projetava. E naquela época ninguém sabia sobre essas questões e ficava horas e horas projetado. Então, para aquele povo daquele momento, todo mundo acreditava que Lázaro havia morrido. E Jesus aproveitou a deixa que Lázaro deu e disse: Lázaro, chega de dormir, venha para cá, né? Saia. Então, um exemplo nosso atual, aquele artista de teatro, que quando abriram o caixão dele, ele estava de bruços. Sérgio Cardoso. Ele foi colocado vivo. Ele tinha uma síndrome que ele ficava 24, 48 horas fora do ar. E o seu batimento cardíaco batia quase a zero. Então, naquele momento, auscultaram o coração e não escutaram nada. A família não deixou fazer abertura para ver qual é a causa morte. Ainda bem, senão iam cortar ele e ia morrer mesmo. E enterraram ele vivo. Quando o médico dele chegou de viagem, foi lá, abriu o tubo, ele estava virado de bruços. Então, isso são fenômenos que ocorrem pela mediunidade. Tudo tem uma explicação científica. Às vezes, a gente escuta certas coisas, acredita cegamente e não consegue ver a outra face da moeda e acaba ficando bitolado nos assuntos religiosos, nos assuntos mediúnicos, e de repente não aprende o que deveriam de aprender, que é a prática do bem, não é? As pessoas se tornam bibliotecas ambulantes de saber
mas de prática quase nenhuma. Continuaram, construíram túneis extensos, dando comunicação entre as grandiosas edificações que até hoje permanecem, desconhecidos desta humanidade. Através de cultos e seitas ocultistas do Antigo Egito, alguns sacerdotes que desenvolveram poderes extrafísicos conseguiram visitar e percorrer, não um corpo material denso, mas em nível dimensional mais sutil, algumas das referidas câmaras. Decifraram pequenas partes dos códigos ali encerrados, mas que somente serão acessados e conhecidos pela humanidade da nova Terra. Ou seja, nesse momento de transição, a nova Terra vai produzir, evidentemente, seres humanos com uma sabedoria ímpar em relação a nós e que vão ajudar com o tempo o desenvolvimento do nosso planeta. Mas, se a espiritualidade ou a espiritualização do ser humano não acompanhar esse processo, pode não dar em nada essa transição. Percebe? Assim como os atlantes. Eles não precisavam morrer do jeito que morreram. Mas, já que fizeram tanto mal naquele período da humanidade, a morte, ou seja, o desencarne, foi um processo corretivo, porque estava inserido na lei da causa e efeito do que lá foi praticado. Assim como hoje acontece a mesma coisa. Nós precisamos morrer porque estamos no processo de transição? Não. Desde que façamos um bem maior, que é cuidar da própria vida e cuidar da vida do outro, cuidar como? Você não precisa tirar do teu bolso para dar para os outros. Caridade não é isso. Isso é alívio de consciência que as pessoas dão para sentir a consciência mais aliviada. A verdadeira caridade é a autodoação, é você se doar ao próximo, através de um trabalho digno, humilde, simples, mas com um conteúdo de amor elevado, ou seja, a entrega. Porque se a gente trabalhar dentro de uma casa espírita, pensando no nosso status, não, aqui eu sou uma pessoa de destaque, porque eu sou mais antigo e eu sei mais do que os outros, então eu estou acima da média. Isso não funciona para nós espíritas ou espiritualistas. Fazer caridade dessa forma não tem valor. O valor está exatamente no desapego. Aquelas horas que você se dedicar ao teu próximo, dentro daquilo que Jesus nos passou como ideal, né, na condição de servir, que façamos com muita alegria, com muito prazer e passarmos isso para o outro também, para que ele reflita a importância dele aprender sobre as questões da mediunidade. Porque todos nós um dia fomos doentes, chegamos a uma casa espírita e se tratamos. Eu mesmo tive uma das piores obsessões, que é a obsessão que é lidada pelo ego. Tem um nome específico, não estou lembrando agora. Essa obsessão, o obsessor vai colocando o ego seu inflado lá na estratosfera e você acaba chegando achando que é dono da verdade. Você é o supra-sumo da mediunidade. E isso fez com que eu quebrasse a cara e aprendesse que a coisa não é por esse caminho. A caída doeu, mas valeu a pena. Porque hoje eu tenho consciência
do que eu devo fazer, sem grandes alardes, de uma forma simples e constante. Porque a gente, quando começa a ficar diferente e não se policia, a gente acaba fazendo coisas erradas. Primeiro, não respeitar o próximo como deveria ser ao contrário. E segundo, pegar os fenômenos que de um jeito ou do outro você conhece como manipulá-lo e fazer isso de coisa espetaculosa. Não funciona. Então, a minha primeira caída, espero que seja a última, valeu a pena, porque houve uma correção de fato na minha postura humana e, graças aos espíritos amigos, eu estou aqui cumprindo a minha tarefa dentro do possível. Muito bem, poderíamos tê-las decifrado em parte, mas viu-se envolvido numa trama do sacerdote, adoradora de Moloque, que o envolveram em intrincada rede de magia negra, não tendo em forças morais e espirituais para desvencilhar-te. Enquanto os mistérios permaneciam velados nos templos, a magia negra alastrou-se sobre o povo, que a abraçou como ferramenta para resolver todas as quirelas domésticas. Muitos irmãos estelares superiores encarnaram no Antigo Egito e, mesmo sem conseguirem desvencilhar e decodificar todos os mistérios deixados pelos Atlantes, já traziam em si a energia e o saber suficiente para dar novo impulso à humanidade. As artes, a pintura, a música existente naquela época demonstraram a cultura e o progresso reinante. Deveriam deixar de cultuar os deuses frios para somente adorar o Deus. Contudo, mais uma vez, não conseguiu o ser humano suplantar a fera interior que vive dentro de si e cai novamente. Então, foi quando o Egito caiu novamente. Algumas décadas depois surgiu Akenaton. Akenaton teve como missão especial criar uma cidade, a cidade de Akenaton, ou seja, a cidade do Deus Uno. Então isso criou-se uma guerra entre Akenaton e os seus fiéis amigos e os sacerdotes que dominavam o Egito Antigo pelo medo. Então Akenaton criou essa cidade e foi desenvolvido nessa cidade chamada Akenaton, a cidade do Deus único, aonde ele começou o culto ao Deus, simbolizado pelo Sol. Então, Akenaton simbolizava o Deus verdadeiro através do Sol que nos dá a vida, porque sem o Sol não haveria vida na Terra. E foi essa a analogia que ele fez. Nosso Deus único cela por todos nós. E claro, mataram ele envenenado, e diz a história que cortaram ele em pedaços, mas na verdade quem foi cortado era um dos serviçais dele, e ele foi enterrado no deserto por inteiro. Eu já tinha sido avisado 3 meses antes, pela espiritualidade. Aquela história em que acha que é sonho e que sonho não é verdadeiro. Eu estava numa fila dentro do hospital, lá do outro lado, e aquela fila não andava e eu reclamava, porque eu achava que eu tinha que voltar rápido para casa. E até que chegou a minha vez, até que enfim, o enfermeiro disse: graças a Deus que você chegou. Eu falei: mas eu não tenho nada, eu já devia estar em casa. Ah, você não tem nada? Olha para a tua perna.
E eu olhei pela perna, só tinha bicho, entrando de um lado e saindo do outro. Aí eu bati o pé, aqueles bichos caíam assim. Aí ele pegou uma espécie de spray, desapareceu tudo. Falei, graças a Deus estou curado. Não, meu filho, isso vai se somatizar daqui a alguns dias. O teu corpo espiritual foi tratado. Agora, o que vai ter que somatizar, isso é problema teu. 3 meses depois somatizou. No dia 10 de janeiro de 2013, eu tive um desmaio. No desmaio fui para o PAN não conseguiram me acordar, fui para o hospital. Quando eu acordei, eu já estava na maca, no quarto, com os procedimentos todos. Ou seja, tudo aquilo que eu vi, aquele furo todo, ficou exatamente igual na perna. Ficou uma coisa assim muito feia, ficou em carne viva. Eu pensei que eles iriam cortar minha perna. Ele falou, está muito ruim, vamos cuidar. Então eu fiquei, depois de passar pela infecção, os 30 dias de recuperação, ficou tudo bom, não ficou nem cicatriz. Agora a perna ficou escura, né? Passou por um processo de quase, não chegou a ser, mas quase gangrenou, né? Quase houve a necessidade de amputar, mas graças a Deus as câmaras hiperbáricas que eu fiz, mais os remédios, conseguiram curar. Então eu devo a Deus tudo isso, e aos médicos também, evidentemente. Então, 2 vezes já quase fui para o outro lado. E eles me disseram que eu vou ter a terceira, mas não sei se é por agora ou vai ser a final, não é? Então eu falei, não quero saber. Que seja bem tarde, dá para me dar uns 20 anos de moratória? Não, 20 anos dá. Então eu fiz os cálculos. Bom, vou chegar em 84, tá bom. De 84 para frente já não vai dar para fazer muita coisa. Mas, se de repente eu puder fazer muita coisa, eu vou negociar mais 20. Nós podemos negociar a nossa vida com Deus. Não para fazer mal, mas se for para fazer o bem, negocie com Deus que eles vão te dar a moratória. Eles vão te dar a possibilidade de você ir além do teu prazo aqui na Terra. Porque isso só acrescenta a nós mesmos oportunidades de evolução. Muito bem. Os Atlantes que fugiram das hecatombes espalharam-se por alguns pontos do planeta e ali construíram pirâmides onde plantaram sua história e deixaram acontecimentos avançados de tecnologia para aqueles que conseguissem insuflar. Muito bem. A Atlântida perdida dos meus sonhos. Na Atlântida vivi sem, contudo, usufruir da força libertadora que ali existia. Alma decaída e fraca, lancei-me na escuridão, despertando sob o olhar do sábio ser Ramatiz. E sob o impulso de Jesus, Ramatiz me socorreu. Jesus, divino amigo, fez com que eu tivesse mais uma oportunidade de dar condução às minhas experiências reencarnatórias. Despertei a minha alma a vontade de viver para a luz. Me lancei então a Jesus e a sua doce luz. Consegui-lo é o meu viver. Aliás, segui-lo é o meu viver. A Atlântida perdida aguardam os meus sonhos. Sintonizados na luz, percorrem o espaço. Ancorados na dor, arrastam-se na lama as criaturas da terra. A luz está presente, convidando todos a despertarem para o amor. Amor que une as criaturas. Deixai-vos
levar criaturas irmãs pelo sublime amor de Jesus. Jesus, luz que a todos conduz, lançai vosso amor às criaturas presas na escuridão de si mesmo. Rochester, Simão Rochester, ele ditou esta parte. De discípulo a mestre me tornei, Atlântida, foco de luz, paraíso, ali vivemos, e por que não dizer renascemos para o Espírito, despertando a consciência, vibrando no amor de Deus, desceu pequenino pedaço do céu à terra e formou-se a nova Atlântida, terra dourada, resplandecente, superadas as primeiras vergatas da encarnação, quando o Espírito apossou-se do seu consciente vislumbre de luz e me lancei sobre ela, ávido por me deixar fundir. Sonho vão, pois muito ainda viria de trilhar nas estações da terra, até alcançar o foco de luz à frente. Naquela terra dourada moldei o Espírito em nova forma, no molde que o Pai criou, e decidi-me pela luz, acendendo ao meu íntimo a primeira lâmpada que me sustentou na ascese. Ascese é crescimento em espírito. Iniciado nas provas dos milênios, busquei absorver na alma os ensinamentos de rara beleza ministrados por mestres superiores. Alma rebelde e decaída, naquele momento fundi-me ao divino, dando o primeiro passo de retorno à morada perdida. Eu sol ali conheci e o amei, de discípulo a mestre me tornei. Hoje, gravada em ouro em minhas lembranças, Atlântida beijo da transformação de minha alma, guardo-a viva dentro do meu ser, qual joia de rara beleza, Akhenaton. E quem é Akhenaton? Akhenaton reencarnou novamente na Indochina como Rubatayana, ou seja, a mesma alma reencarnou no Antigo Egito como Sarapis Bey, reencarnou como Akhenaton no Egito e reencarnou na Indochina como Ramatiz, e a última reencarnação foi na França como Luís de Marais, que acabou o seu ciclo então na Terra. Então, esse ser que tive, por mérito ou não, conhecer uns períodos aqui na minha reencarnação, hoje está liberto da Terra, está servindo a fraternidade branca e com certeza continua olhando essa casa com os mesmos olhos de então passado. Em Atlântida iniciei o voo para a libertação. Jesus, luz divina, recebeu-nos com tanto amor, infelizes criaturas, almas decaídas, ignorantes e rebeldes que éramos. Nós não o entendemos. Deus nos dê novas chances a abrirmos novas portas para o recomeço. Seu terno olhar impregnou-me o ser. Busquei-o por toda aquela vida e por ele iniciei o voo da transformação. Alma já desperta, em uma de minhas encarnações, conheci a história dele e da formação do planeta. Através de mais esforços e vontade, alcancei o voo da libertação, buscando entender que através de mais esforços e vontade, alcei o voo para a minha liberdade, buscando entender e alcançá-lo. Alma já liberta, tudo devemos a ele, que nos recebeu como filhos em seu lindo planeta. Hoje transformada após a libertação do seu comando amoroso.
suave jungo de amor, continuo lutando pelas almas daquela época. Jesus, luz irradiante de beleza, farol das almas que queda a vos servirmos, com amor. Isso foi escrito de Nefertiti, sacerdotisa da luz. Na verdade, Nefertiti foi quem reinou, porque Akenaton ele não era administrador. Ele era muito falante, ele tinha muitas ideias, muito criativo. Mas quem mandava era Nefertiti com o braço de ferro, né? Tanto que ela morreu primeiro do que ele. Porque ela não tinha... era uma pessoa extremamente justa e com justiça ela dominava, ela cuidava do Egito naquele momento. Não podendo suportar-lhes a luz, fugir. O despertar da consciência acontece quando a alma já se encontra pronta. Na Atlântida vivi, mas ali não despertei. Continuei no caminho da ignorância. Com os mestres da luz, vivi e não podendo suportar-lhes a luz, fugi. Novo enquanto vivi com os mestres, mas desta vez juntos com Jesus despertei finalmente para a luz, sustentada pela luz, o trabalho sem descanso para merecer o retorno à casa perdida. Claro que a visão que a gente tem de Jesus é uma coisa hipotética, né? Porque eu não sei se ele é verde, amarelo, azul ou branco. Então eu imagino Jesus de acordo com a minha ignorância. Ou seja, eu procuro vê-lo como uma pessoa simples, humilde. Mas dizer que eu vi Jesus, jamais, né? Ou talvez até tenha visto e não sei se vi. Tem isso, às vezes a gente vê quem a gente quer ver, mas não valoriza. E depois esses seres aparecem com a fisionomia que eles querem. Eles não precisam se dizer, eu sou a pessoa. Muitas vezes, através de pessoas simples, nós somos ajudados. Quem pode dizer que não é através desta pessoa simples que nos ajuda que o auxílio divino está chegando? O Chico é um grande exemplo disso, não é? O Chico era uma alma infinitamente iluminada, comparada conosco. Mas, no entanto, ele viveu os seus 90 e poucos anos na simplicidade e na humildade. 400 livros vendidos, psicografados, milhões de livros editados. Ele poderia ter um fim mais tranquilo, com mais, digamos, conforto. Mas, no entanto, ele não queria, ele queria ficar na casinha simples dele, na caminha dele, colocando o sapato dele do lado da cabeceira, que era o que ele fazia, ser cuidado pela sua grande amiga, que na verdade aquela que era, entre aspas, uma serviçal de casa, era uma das criaturas que em outras vidas acompanhava o Chico inúmeras e inúmeras reencarnações. Ninguém vem só, sempre vem uma alma querida para nos conduzir, não é? Então, assim nós observamos que as idas e vindas que aconteceu no continente Nu, no continente dos povos hiperbóricos, que eram seres gigantes, mais de 3 metros de altura, própria Atlântida, tudo isso foi-nos oportunidade dado através do processo reencarnatório. Com certeza nós provavelmente tenhamos reencarnado nesse período, com certeza, mas a gente não aproveitou as oportunidades que lá tivemos. Quem sabe a gente hoje começa a aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Aí chega alguém e diz, que oportunidade que Deus está me dando?
Não estou vendo nada. Poxa, vamos adquirir olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Ele está dando trabalho pra caramba. Nós temos muito a fazer. Vamos se unir, vamos fazer, vamos acontecer. Porque tudo depende de nós, não depende dele. Se dependesse dele, ele já tinha dado jeito, mas como não depende dele, quem vai ter que dar um jeitinho somos nós mesmos. Beber água. Hoje é duas. Três. Ah, muito bem, vamos lá. Então, nós já percebemos que todos esses inúmeros acontecimentos vieram para mostrar a nós que nos foi dada a oportunidade e que a gente não soube aproveitá-la. Tanto é verdade que nós estamos aqui reencarnados, não é? E o que nós podemos fazer pelo nosso planeta, aqui e agora? Hoje entender que ela é a nossa casa, é o nosso lar, é o nosso verdadeiro lar, o lar que nós temos, onde está a nossa família atual, é um lar emprestado pela espiritualidade para que lá a gente aprenda a amar e respeitar o próximo. É uma pequena célula da sociedade que o que a gente aprende lá na família a gente vai levar para a sociedade através da nossa convivência social. Então, se nós lá em casa amamos e respeitamos aquilo que chamamos de familiares, não é difícil a gente fazer isso aqui fora na nossa sociedade. É tratar todo mundo com respeito, carinho, atenção, né? Se encontrarmos no caminho alguém que adora tirar a gente do eixo, não reclame. O que você está fazendo para merecer essas pessoas? Né? Tudo está certo no caminho, até as coisas ruins que acontecem. Então é só a gente olhar, observar, que a gente vai saber o que tem que fazer. Não se desfaça dessas pessoas, porque elas são os nossos mestres. São elas que conseguem fazer com que a gente avance muito mais. Porque nós vamos aprender a ter paciência, respeito e, o que é mais importante, termos compaixão. Só tem amor quem já adquiriu compaixão, ou seja, aceitar o outro como o outro é. Não podemos querer que os outros façam por nós o que eles não têm. A gente quer receber o que os outros não podem dar? Não tem como. Então vamos fazer o máximo para aceitá-los com dignidade, com carinho. Isso não quer dizer que você tenha que apanhar todos os dias, não é? Não é necessário passar por isso. Porque apanhar não é só de cinta nem de cabo de vassoura. Às vezes uma palavra dói mais do que uma pancada, né? Então, vamos respeitar, vamos ter compaixão, que a gente já vai dando passos largos no nosso crescimento. Muito bem, vamos entrar aqui. Contudo, não foram eliminadas tais características, foram lentamente sendo reintroduzidas após certa carga de conhecimento ter sido levada aos habitantes dessas civilizações. Quando dotado de inteligência capaz de processar os conhecimentos transmitidos pelo alto, os seres adquirem as condições de dobrarem seus instintos primitivos, domando-os em favor de seu próprio progresso. Então vamos colocar isso dentro da nossa realidade. Hoje nós estamos esperando aí a visita dos nossos amigos estelares, né?
eles já estão aí, de vez em quando eles aparecem e até nos passam algum material de reflexão. E daí, para que serve isso? Não é? Se a gente recebe isso, tem que ter algum. Eu dei uma puladinha. Porque é uma coisa um pouco repetitiva. Então eu já fui lá na frente. Tá? Para que termos contato com esse ser? Quem daqui não gostaria de ter contato com esse ser? Todos nós, não é verdade? A pergunta é, para quê e por quê? Só para dar uma voltinha, ver Guarujá lá de cima, se tem um formato de dragão mesmo, só para isso? Ou para olhar para baixo e dar tchauzinho para os familiares? Se houver um motivo maior, com certeza pode esperar. Eles dão o primeiro passo. Você não precisa dar o primeiro passo. Eles dão o primeiro passo. Basta que você queira, realmente queira, estar contactado. Porque o contato é a nível mental. Eles não vão vir aí apertar a sua mão, abraçar você. Não. Pode até acontecer. Mas é um contato mental. Nós começamos a receber influências mentais, algumas vezes através de sonhos, outras vezes através de insights, né? Quem está relaxado, de repente a gente vê um filminho passando, onde esse filminho eles tentam se fazer presente, e a gente acorda e fala, poxa vida, eu tive uma visão aí de coisa louca, eu acho que eu estou pirando. Aí alguém pergunta, por que você conta a história? História bonita, você está pirando mesmo. Então, o que você vivenciar, hoje o que acontece, as pessoas que vivenciam os experimentos, já saem pelas rádios, televisões falando, pintando, bordando, todas as experiências, até que cai os desusos. Porque quando a gente escancara as informações que a gente tem, não dá o sentido às informações que a gente tem, a gente acaba errando. Nosso ego acaba pegando isso como uma forma de balançar a nossa estrutura espiritual. O que você sabe, o que você recebe, o que você vê, o que você viu, ótimo, vai fazendo a anotação. Eu fiquei 40 anos com coisas guardadas, porque cada vez que eu ensaiava contar para minha esposa, ela já fechava, dizendo assim, lá vem você com os teus sonhos. Aí eu parava. Ela não acreditava muito, hoje já acredita mais, porque ela já viu coisa que até Deus duvida. Mas, então hoje ela já está assim, com a orelha um pouco mais em pé. Então o que acontece? Se você não tiver com quem contar, não conte. Vivencie você e escreva tudo. No momento certo o que você tem que fazer, você vai saber. No momento certo você vai, isso aconteceu comigo. No período de 3 anos seguidos, eu tinha contatos visuais a nível mental, né? Não é assim. E uma vez, pelo menos por semana, eles me levavam até a Praia dos Navegantes, lá no Rio Grande do Sul. E lá eu via uma luz saindo da água, e quando ela chegava quase perto de mim, assim uns 50 metros, eu desmaiava. E depois não sabia o que acontecia. Aí, quando eles me levavam novamente, era a mesma coisa. 3 anos, só isso. O que eles mostravam era isso. Chegando, aparecendo aquela luz e eu desmaiando. Eu achava que aquilo era uma coisa perturbadora, porque era a mesma coisa sempre. Se passou 3 anos, eu conheci uma pessoa
que veio de lá trabalhar aqui em Santos, e eu o conheci no Rubataiana quando era no Santo Antônio. E um dia essa pessoa me perguntou se eu acreditava nos seres estelares. Eu falei, sim, claro. Aí contei a minha experiência. Ele falou, olha, o dia que eu for lá no Rio Grande do Sul buscar corda, porque o sogro dele tinha fábrica de corda lá, nós vamos. Eu falei, ótimo, beleza. Eu já tinha até esquecido, deve ser a história dele também. E um belo dia, na véspera de Natal, eu falei, ó, vamos embora, pega a sua família e vamos embora, vamos todo mundo. Passamos o Natal lá em Itajaí. No dia seguinte, ele falou, ó, vamos levantar cedo que nós vamos para Navegantes. Aí nós fomos para Navegantes, no lugar exatamente que eu parei aqueles 3 anos. Eu via as coisas saindo e aquilo me assustou, porque era exatamente tudo igual. Eu falei, agora eu vou te levar num cara que você vai conversar com ele. Eu falei, mas quem é esse cara? Se for ET, estou fora. Na hora de vamos ver, você não quer saber. O medo bate. Não, é o cara encarnado, mas ele conversa com os caras assim numa boa. Então vamos. Quando eu acabo de sair do carro, ele já... Ô Ricardo, foi bom você ter vindo. Olha, eu pensei, acho que ele ligou o cara dizendo que eu vim aqui, fiquei na minha. Aí eu falei pro Ademir, que é esse meu colega, você ligou para ele? Não, faz tempo que eu não ligo para ele. Como é que ele sabe o meu nome? Isso aí é problema teu comigo. Aí ele me cumprimentou, segurou minha mão, eu olhando para os olhos dele, meu corpo tremendo, eu segurando. Sabe aquela coisa que você não sabe o que vai acontecer? Aí eu já esperava alguma coisa. Aí ele soltou minha mão e eu continuei tremendo. Ele falou, vamos para a minha sala, vocês vão conversar com os amigos que estão perto. Eu olhava, não tinha ninguém. Falei, alguma coisa vai acontecer. Ele sentou 3 metros da gente e entre ele e nós apareceu uma tela. Apareceu, não tinha tela nenhuma, apareceu uma tela aonde das energias dele aconteceu um fenômeno de transmutação. As energias de efeito físico dele fazia com que uma imagem ficasse sobreposta entre eles e nós que estávamos aqui. Então essa imagem falava conosco. Essa imagem não falava, ela emitia ondas de pensamento. Eu escutava lá dentro. Então eu falei com o Dr. Ilio Sandokan, que era o médico da equipe, falei com o Starring, que era um dos coordenadores da Vimana, que são naves pequenas de observação, e falei com o outro ser que não gravei o nome porque era um nome esquisito. E ele falou, a partir daquele momento, que ele iria trabalhar conosco na casa. Eu falei, mas como vocês vão trabalhar? Vai aparecer essa tela e vocês vão falar dessa tela? Não, nós vamos aparecer como entidades qualquer. Um vai vir como preto velho, outro como caboclo, outro como, seja lá, qualquer outra entidade, mas a gente vai se comunicar. Eu achei meio estranho, passou aquilo, esqueci. A gente mudou de lá para cá, o barracão que tinha aqui, e um dia esse Dr. Ilio Sandokan disse, olha para esse terreno aí do lado. Esse terreno vai ser de vocês. Nós vamos construir aqui a casa. Eu falei, nós quem? Vocês? Nós vamos. Você vai pegar no pedaço, a gente só vai dizer vai. E então, realmente, a gente conheceu um
um vereador chamado Jairo Grazioli. O Jairo Grazioli fez toda a documentação para nós, que esse terreno estava em permuta com uma outra área, então essa área ia para a prefeitura, então, enfim. O prefeito daquela época, então Muruz, me chamou, deu consignação de uso de solo. E aí eu fiquei com o terreno sem dinheiro para construir. E agora? Agora vocês se viram. O terreno que você queria está aí. Vocês vão querer tudo na mão de pejado? Aí a gente começou a fazer, a gente fez um barracão aqui no fundo, depois a gente foi aumentando, sala por sala, por isso que ficou mal dividido aquela primeira etapa, que a gente fazia sala por sala. E depois a gente precisava organizar melhor, aí fizemos isso. Agora a gente vai para a fase de acabamento. Enfim, essa casa para chegar aqui levou 42 anos. É uma vida, mais da metade da minha vida. Então, eu acho que não vou ver ela acabada. Mas alguém que vai vir vai acabá-la. Eu espero que sim. Enfim, o importante é a gente entender a mecânica da espiritualidade. Não existe líderes, existe caminhos. Hoje alguém está no caminho com o compromisso de falar, de trabalhar com um determinado grupo. Amanhã eu saio de cena e entra outro, e entra outro, e entra outro, e isso vai indo. E se o grupo é unido, o princípio da casa, aquele princípio inicial, não morre, é uma constância. É o que não acontece hoje nas casas espíritas. Quando muda o dirigente, a maioria das vezes muda tudo. A forma de levar a experiência doutrinária, a forma de falar das coisas pertinentes aos espíritos, muitas vezes deixam a desejar. Então toda uma estrutura criada de repente acaba se desfazendo em função de poucas pessoas que não valorizaram o tanto que deveria valorizar nas questões espirituais. O que é que nós devemos valorizar na questão espiritual? A primeira coisa que você tem que fazer é se valorizar. Não adianta a gente querer valorizar a casa que nos abriga se nós não amá-la, se nós não amarmos esta casa realmente de forma verdadeira. Se você se ama, se sente bem dentro desta casa, quer ajudar os outros através do trabalho, você se realiza através do seu trabalho, é natural que você cuide dessa casa com muito amor. E ela, com o próprio tempo, ela vai se transformando. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e as coisas vão tomando proporções. Agora é importante que o nosso estágio aqui na casa seja um estágio de amor. Primeiro, de amor ao próximo, né? Cada um tem amor pelos seus companheiros que estão participando do processo. Hoje, nesta reunião, tem alguns que estão começando a vir pela primeira vez, estão aprendendo, absorvendo. Amanhã serão grupos já com trabalho intensivo, ou seja, trabalhar quanto acharem que devem trabalhar, e isso faz com que a casa, então, sobreviva ao tempo. E aquilo que aqui é semeado também perdure e melhore, não é? Nunca piorar, sempre melhorar. Então, esse é o primeiro ponto, você se valorizar. Segundo, valorizar seus irmãos e o espaço onde você vai militar, vai trabalhar. Então, enquanto nós valorizamos, não no sentido daquela coisa doentia, mas valorizar porque tudo é importante. Aqui está a vida de muitos que passaram por aqui, que ajudaram de alguma forma.
ou com tijolinho, ou com uma latinha de areia, ou com um saco de cimento. Eles passaram, colaboraram e aqui está somatizada as suas energias nessa casa. As paredes têm memória, têm história. Então é necessário que a gente conduza a nossa mediunidade com sabedoria. A opção dos espíritos aqui foi em ensinar a mediunidade, primeiro no sentido maior. A mediunidade, antes de tudo, ela é biológica, não tem nada a ver com os espíritos. Ela tem tudo a ver com a nossa vida. O trato, o estudo, o trabalho com essa mediunidade vai fazer você se transformar no médium mais ostensivo, ou seja, aquele que se coloca já em trabalho. E essa mediunidade, à medida que você trabalha, você vai conseguindo conhecer as nuances que existem nela. Você começa a perceber que há momentos que você tem fluidos muito mais dinâmicos, muito mais fortes, muito mais direcionados, e que em outros momentos você tem um campo energético que você chega quase a palpá-lo. Então, o crescimento é essa percepção que nos faz ver em nós as nossas qualidades. E à medida que nós vamos trabalhando, as revelações vão acontecendo. O médium, quando entra numa casa, ele quer logo saber quem é o mentor dele, quem é meu guia espiritual. Aqui nós não falamos quem é o guia das pessoas, porque são tantos espíritos ajudando as pessoas. Se falássemos num nome, seria injustiça. Então, muitas vezes você está com 4, 5 à volta de você, e cada um fazendo a sua parte, trabalhando. E outra coisa também muito preocupante numa casa espiritual é o animismo. Porque os médios têm mania de se esconder atrás dos orixás, atrás dos espíritos. Enquanto ele está fazendo coisa bonitinha, certinha, arrumadinha, o meu guia é maravilhoso. O dia que o guia faz alguma coisa errada, foi ele que fez. Fui eu, não, foi ele. Então, nós não damos brecha para o médico dizer que quem errou foi o guia, porque nós trabalhamos totalmente consciente. E se vamos saber quem é o nosso guia, nós vamos saber na hora certa. Você vai ver, vai perceber, vai sentir. E se ele quiser dar o nome e quiser que eu passe o nome para o médium, aí é outra história. Mas a maioria deles não querem dar o nome. Eles preferem o anonimato. Porque no anonimato, ele pode fazer o trabalho de uma forma muito mais verdadeira. Imagine se eu apontasse o dedo hoje, que agora dissesse: olha, meu irmão, Bezerra de Menezes está do teu lado, ele está dizendo que você precisa cuidar disso, 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 porque vai trabalhar com você. Esse médico já ia saindo daqui para lá e falou: olha, Bezerra de Menezes me escolheu. Puxa vida, eu estou honrado. E isso vai daí para frente. Acabou a mediunidade. Só porque o Bezerra de Menezes escolheu aquela pessoa para trabalhar. O Bezerra de Menezes fez a escolha certa, mas a pessoa ainda não está merecendo ouvir isso. Percebe? Então é melhor que a gente não saiba quem é. Existe tanta gente bonita do outro lado, tantas pessoas importantes, tantos seres de luz, que eles graciosamente estão ao nosso lado, nos ajudando. E muitas vezes eu pergunto o nome deles: desculpe, qual é a sua graça? Sem graça. Na verdade eu perguntei o nome, mas ele não quis falar. E tem um que é um médico meio levado da breca, né, que ele chutou todas.
e desencarnou de cirrose hepática, né? Então ele está ajudando aqui a gente. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, como é o nome de vós? Ele olhou para mim e deu risada. Eu falei, olha, já vem coisa de lá para cá. Aí eu falei a segunda vez, ele saiu balançando a cabeça e foi embora. A terceira vez ele veio, você quer saber o meu nome? Eu falei, quero. Pé de bicho. Eu falei, por quê? Você já viu meu pé? Se você não viu, eu vou te apresentar. A perna dele, a cirrose acabou com o fígado, mas o corpo ficou todo detonado. E ele trazia ainda no seu perispírito aquela carga pesada. Então ele não conseguia sair para ir para a colônia. Ele vivia aqui como se vivo, evidentemente vivo está, mas ele vivia aqui preso na gravidade da Terra. Por alguns anos ele ficou. Então ele trabalhando aqui na casa, ele conseguiu aos poucos se libertar daquela carga pesada, né? Aquela carga deletérica, e hoje ele está sitiado aqui na Alvorada Nova, junto com os demais irmãos. Então veja, até os espíritos que estão ainda em fase de transição, eles precisam de trabalho. Para que ele podia? Ele podia ter dado o nome como médico que ele foi, mas ele preferiu dar um nome até sem graça, né? Para dizer, olha, não é só doutorzinho que vem arrumadinho no jaleco branco, não. Olha aqui, porque ele também não usava jaleco branco, era tudo preto, e usava um chapéu preto também. Sapato preto, calça preta, chapéu preto. Aí quando eu olhava ele saindo, eu falei, a falta de luz está indo embora. Aí, escutei, hein? Eu te escutei. Para resumir, depois de 3 anos de trabalho duro nessa casa, ele adquiriu luz. Hoje é uma outra pessoa, porque nós abraçamos ele de forma verdadeira, por ser simples e porque veio para trabalhar. Ele não veio para bagunçar, ele não veio para induzir problemas, ele veio para trabalhar. Então, um espírito que poderia estar hoje ainda vagando, nessa casa recebeu o apoio dos demais espíritos e hoje é um dos espíritos que auxilia nesse lado fraterno. Por que não termos a simplicidade de entender que a espiritualidade está em todo lugar? Um dia, numa casa kardecista, um preto velho desceu e queria deixar uma mensagem. O dirigente disse, espíritos atrasados não se manifestam nesta mesa. E ele foi embora. A gente faz mau julgamento por desconhecer. A gente acha que tudo é espírito atrasado, obsessor é tudo atrasado? Não. Existem obsessores inteligentes, que foram médicos, engenheiros, advogados, e que têm um conhecimento muito vasto de eletrônica, enfim, de várias coisas interessantes, e que muitas vezes se manifestam dentro de um lar fraterno para criar confusão, criar conflitos. No entanto, outros espíritos simples trazem o amor, aquela coisa gostosa que a gente precisa para a nossa vida. A reintrodução dos humanos dos passados pesados conteúdos energéticos não ocorreu sem antes haverem sido preparados os primeiros homens receptivos aos genes suprimidos do passado. Então vamos trocar em miúdo isso. Houveram aqui 5 colonizações. A última colonização foi dos nibiruanos.
Os nibiruanos estiveram aqui por causa dos minérios, que o planeta deles estava escasso esses minérios. Então eles vieram com o intuito de levar os minérios daqui para lá. Só que chegando aqui, eles perceberam que a estrutura da Terra oferecia uma grande dificuldade para trabalharem com essas minerações. Precisaria equipamentos sofisticados que pudesse remover rapidamente pesados blocos de pedra, terra e tal, até chegar no objetivo que eles queriam. Aí eles partiram para a ideia de criar uma pequena civilização que servisse de escravos para eles. Então eles fizeram inúmeras pesquisas genéticas que deram vários monstrinhos que a história ainda conta sobre eles como se fosse uma fábula, né? Como o cavalo com tronco de homem, o boi com tronco de ser humano, enfim, aquelas coisas que é contado como se fosse uma história do passado, na verdade foram pesquisas genéticas e que todas essas pesquisas deram erradas, porque a genética desses animais não casava com a genética deles. Até que no lado da África existia um platô, era um lugar muito alto, onde tinha os símios brancos. Esses símios brancos, eles trouxeram algumas espécies e fizeram a mistura genética. A primeira turma que começou a nascer, nasceu com um corpo mais ou menos perfeito, com uma inteligência tão igual quanto a deles. E isso preocupou eles, porque eles queriam escravos, não queriam pessoas inteligentes. Então o que eles fizeram? Dessa genética que deu certo, eram 12 filamentos, eles tiraram 10 e sobraram 2. Então nós temos na nossa genética só 2 filamentos. A causa do nosso esquecimento do passado se dá principalmente em função disso. Nós só temos 2 filamentos de DNA. Agora, nesse período, essas crianças mais avançadas, elas já estão vindo com 3 e 4 filamentos. E nós, que só temos 2, vamos ficar para a semente? Não. Está sendo implantado durante o sono, no nosso perispírito, mecanismos espirituais que podem fazer tomar o espaço desses filamentos. Então a nossa genética está mudando, a nossa sensibilidade está mudando. Nós estamos muito mais sensíveis do que alguns anos atrás. Nós estamos tendo mais dificuldade de dormir, mais dores corporais, dificuldade de respirar, peso nos ombros e não chega a ser dor, mas certo desconforto na cabeça. Isso é um processo natural que está acontecendo, é a adaptação desses filamentos. Então não se preocupe, esses filamentos vão fazer com que nós possamos entrar cada vez mais rápido nas dimensões mais sutis, com este corpo. E os novos corpos que estão reencarnando já estão vindo com aparelhos, com órgãos que nós não temos. São órgãos totalmente modificados. A nossa medicina vai ter que se virar para entender isso. Eles vão começar a perceber que algumas crianças estão nascendo com órgãos que foram supridos e transformados nas suas funções. E isso logo a gente vai saber através da mídia televisiva e
Olha lá. Então, eu acho que deu para entender um pouco da nossa reunião, não é? A gente vai continuar falando, né, depois do carnaval. Agora no carnaval, cuidado, não exagerem, o menos é mais, não é? Porque esse momento de carnaval, os nossos irmãos estão todos às soltas aí, não é? Bebam com moderação, brinquem com moderação, ao sair de casa, orem para que não aconteça coisa desagradável, porque o pessoal está tudo sem cabeça, nesse período mais ainda, né? Então, se poupar para não entrar em ambiente que gere desconforto, não é? E que Deus nos abençoe, e que a gente se encontre na quarta-feira de cinza, não é? Quarta-feira, na quarta-feira de cinza, a gente já está aí, recomeçando de novo, tá? Uma boa noite, obrigado, vamos com Deus.